Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em Amém. nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado. e sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos, celebramos hoje a festa de São Ubaldo, bispo. Santo Ubaldo nasceu na Itália e perdeu seus pais muito cedo, como ainda criancinha, e a sua educação, seu cuidado ficou na responsabilidade de um tio que o ensinou a piedade, o amor a Deus e o educou também nas letras. Aos 15 anos de idade, Santo Ubaldo decidiu se tornar eremita, ir para o deserto, sair, fugir desse mundo tão conturbado, tão barulhento e fazer oração e penitência no deserto como um eremita, como um ermitão. E o seu tio o aconselhou que não, o aconselhou que se tornasse religioso. Ele vai se tornar, então, vai entrar na congregação dos cônegos de Santo Agostinho. O primeiro ponto da nossa meditação, amados irmãos, para essa noite, a importância dos pais aconselharem os seus filhos. Veja como o conselho dado por aquele tio foi importantíssimo, porque Santo Ubaldo depois vai se tornar sacerdote e depois vai se tornar bispo e vai ter uma grande influência de renovação de costumes, de afervoramento da fé de um povo e principalmente apaziguando um tempo tão difícil naquela diocese, naquela cidade, e sendo também um farol de santidade naquele lugar. É dever dos pais dar bons conselhos para os filhos, amados irmãos. Aquele tio que fazia a função de pai deu um conselho iluminado por Deus, porque os pais recebem de Deus graças especiais para orientar os filhos, para dar bons conselhos para os seus filhos. É uma graça de Estado. E é necessário que os pais correspondam a essa graça, que peçam sempre a Deus que ilumine os seus conselhos para com os filhos. Porque muitas vezes, principalmente no tocante à vocação, muitas vezes os pais fazem, infelizmente, oposição. E por um apego, às vezes aconselham mal os seus filhos. Os senhores, as senhoras, devem sempre pedir a Deus, nosso Senhor, que ilumine as suas consciências, que ilumine os seus conselhos, para sempre encaminhar os filhos pela santa vontade de Deus, pelo caminho da vontade do Senhor. Santo Ubaldo, caríssimos irmãos, é também o patrono protetor dos exorcistas, porque ele exerceu de maneira muito especial esse ofício. E aqui entra o segundo ponto da nossa meditação. Amados irmãos, a função, o objetivo do demônio é sempre nos afastar de Deus, nosso Senhor. Claro que a arma mais poderosa do demônio, do inimigo de Deus, não é a possessão, mas sim a tentação de levar as almas ao pecado, ao afastamento de Deus, ao desprezo de Deus, à indiferença para com o Criador. Quer nos afastar sempre dessa comunhão amorosa que nós temos com Deus, nosso Senhor, desde o dia do nosso batismo, e que nós vamos conservando, aumentando pelo sacramento da confissão e da Santíssima Eucaristia, a Santa Comunhão, principalmente.
Então, caríssimos irmãos, o demônio vai tentando nos afastar da oração, da vida na graça. E quanto mais nós nos aproximamos da oração, dos sacramentos, quanto mais nós nos esforçamos em levar uma vida ascética, de ascese, de esforço, de exercício, para vencer a nós mesmos, aos nossos pecados, às nossas inclinações, aos nossos vícios, mas, evidentemente, o demônio vai nos atacar, tentar nos afastar desses meios poderosos que Deus, nosso Senhor, nos deu. Porque, amados irmãos, o inferno não fica em festa quando nós começamos a nos esforçar para deixar o pecado mortal, quando nós começamos a nos esforçar em levar uma vida séria, disciplinada na oração, na frequência dos sacramentos. Claro que agora os senhores impossibilitados por essa situação, por essa quarentena forçada em que nós vivemos, mas Deus não deixa de derramar as suas graças, as suas bênçãos nesse tempo também de muita dificuldade. Quanto mais provação, mais dificuldade, mais Deus nos dá a sua graça e a sua bênção, para que nós passemos diante dessa dificuldade, carregando frutos, virtudes, dons e multiplicando os nossos talentos. Então é importantíssimo, amados irmãos, essa luta espiritual, essa luta para vencermos a nós mesmos, ao mundo, ao demônio, às tentações, sobretudo, tendo uma devoção sincera, filial para com Nossa Senhora, invocando sempre a Santíssima Virgem nos momentos de tentação, nos momentos de dificuldade, nutrindo uma amizade com o nosso anjo da guarda, que é o nosso anjo guardião, protetor, dado por Deus nosso Senhor, para nos auxiliar também nessa luta espiritual. O uso dos sacramentais, sobretudo a água benta, o crucifixo, a medalha de Nossa Senhora, o escapulário, sempre usar esses sacramentais, ter muita devoção, beijá-los sempre, sobretudo o escapulário, o crucifixo e a medalha milagrosa da Santíssima Virgem Maria. Devemos nos preocupar sempre de estarmos em graça de Deus. Muitas vezes nós, no nosso ministério sacerdotal, muitas pessoas nos procuram dizendo que sofre algum tormento, algum barulho dentro de casa, algum ataque demoníaco. A primeira pergunta que eu faço: meu irmão, minha irmã, quanto tempo faz que você não se confessa? Ah, padre, faz 10 anos, 20 anos. O mais importante é estar na graça de Deus, é estar em amizade com Deus. Se alguém vive uma vida de intimidade com Deus, de união com Deus pela graça, pode ter os tormentos que sejam, exteriores, interiores. Se ele morrer assim em graça de Deus, mesmo sofrendo talvez de possessão, ele vai para o céu gozar da face de Deus. Agora, amados irmãos, você pode viver sem possessão demoníaca, sem vexação, sem infestação na sua casa, sem obsessão demoníaca, mas se você vive afastado de Deus, se faz tanto tempo que você não confessa, se faz tanto tempo, tantos anos afastado da comunhão eucarística, vivendo em pecado mortal, sem se esforçar, se você morrer assim, sem arrependimento desses pecados, você não vai gozar de Deus eternamente no céu. Então, o mais importante, nutrir essa vida de intimidade com nosso Senhor pela graça santificante. O último ponto da nossa meditação nessa noite, amados irmãos, é isso que nós escutamos no Evangelho. A importância de multiplicarmos os talentos que Deus, nosso Senhor, nos deu. Na vocação a que Deus nos chamou, talvez o Senhor como pai de família, como esposa, a senhora como esposa, ou você como filho, como estudante, como sacerdote, é importante frutificar da santidade, frutificar a santidade, dar frutos de santidade onde Deus nosso Senhor te colocou. E uma coisa importante é dar fruto de santidade hoje.
Muitas vezes nós caímos naquilo que Santa Teresa d'Ávila chama da tentação do futuro. Ah, quando eu for pai de família eu vou ser assim. Ah, quando eu for religioso, quando eu for sacerdote, eu vou fazer tal coisa, eu vou me dedicar a tal virtude. E gastamos o tempo de hoje pensando apenas no amanhã e esquecemos de dar esse fruto a cada dia, fruto de santidade. Na continuação desse evangelho, aquele que enterrou o seu talento vai receber uma dura repreensão de nosso Senhor. Até o pouco que tem vai ser tirado. Porque não buscastes multiplicar esse talento. Porque não buscastes dar fruto de santidade hoje. Como esposo, como esposa, como filho, como estudante, como sacerdote, como empregado. É preciso dar fruto hoje, onde Deus, nosso Senhor, me colocou hoje. Amanhã eu não sei se vou estar vivo amanhã. Mas hoje eu preciso me santificar. Hoje eu preciso dar glória a Deus. Hoje eu preciso amar a Deus, nosso Senhor. Só tenho hoje, amanhã não sei. Que Deus, nosso Senhor, por intercessão de Santo Baldo Bispo, que nós celebramos hoje, nos livre cada vez mais das insídias de Satanás e nos conduza sempre a uma santidade, a uma união perfeita de amor com Deus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.